Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho dito que se Davi fosse mineiro, o Salmo 122 ficaria mais ou menos assim: ô trem bom quando me chamaram para vir na casa do Senhor, né? Que é maravilhoso, de fato, a gente poder reunir no nome do nosso Deus. O reverendo Geraldo lembrou, né, do nome aí, eu sofro esses trocadilhos, né? Porque é Ronaldo Ribeiro Soares, então o R.R. Soares. Para complicar um pouco, o nome da rua da igreja é Rua Missionário. E o bairro é Universal, lá de Viana. Mas para piorar um pouquinho mais, eu gosto de andar a cavalo. Quando eu coloco meu chapéu, eu falo que eu pareço com ele, né? Mas não vou pedir nada, fiquem tranquilos. Trago um abraço do Conselho da 2ª IP de Viana, também do nosso presbitério, da nossa comissão executiva, do PRCE, né? Os irmãos estão sabendo que estou aqui hoje com vocês, e transmitir aí um abraço, e parabenizamos aí a igreja, né, pelos 47 anos de organização, que Deus continue usando a vida dos irmãos. Eu quero primeiro fazer rapidamente, trazer boas notícias, né, notícias do reino. Nós ficamos felizes quando vem missionários de outros lugares e compartilham aquilo que Deus tem feito lá nas suas regiões. Isso acontecia muito quando o Geraldo vinha, né, da Bolívia, e trazia as boas notícias. E tem coisas boas acontecendo aqui perto de nós. Eu quero compartilhar com os irmãos. Nós temos 2 congregações. A congregação de Marechal Floriano, que foi fruto dessa igreja, né, recebemos por transferência em 2018, começo de 2018. Então, assumimos ali o trabalho em Marechal Floriano. Estamos trabalhando ali, Deus tem abençoado, tem crescido o trabalho. Temos um projeto de organização da primeira igreja presbiteriana de Marechal Floriano aí em 2 anos. Então, estamos trabalhando nesse propósito. Posterior, alguns anos depois, que assumimos Marechal Floriano, o reverendo Jailton nos procurou, e aí recebemos também da primeira de Vitória a congregação presbiteriana de Domingos Martins. Uma situação bem crítica, que até então haviam 3 membros da igreja. Eu costumo dizer que eu tive uma experiência assim, tremenda ali, na primeira vez que ministramos a palavra e a ceia do Senhor, lá em Domingos Martins, e eu nunca vi uma coisa sobrenatural dessa acontecer, porque o público que estava lá presente, ele aumentou 100% em 5 minutos. Começamos a pregar, tinha um casal, e chegou mais um casal. Então, para os pessimistas, foram 2 a mais. Para mim, foi 100%. E Deus tem abençoado esse trabalho. Desses 3 irmãos, não temos nenhum mais lá na igreja, já mudaram da cidade. Mas hoje temos 23 pessoas reunindo ali. Será, possivelmente, a futura congregação da IP de Marechal Floriano. Então, compartilho essas boas notícias, porque eu considero ali como campos missionários. São apenas os únicos trabalhos presbiterianos que tem em toda Marechal Floriano, em todo Domingo Martins. E os irmãos, quando estiverem na região, passeando, é uma belíssima região para passear, lembre-se, né, de fazer uma visita lá. Tivemos alegria na reinauguração do templo, de receber nosso irmão Max Filho, né, esteve lá presente, na ocasião que reinauguramos a congregação em Domingo Martins. Domingo Martins às 18 horas, Marechal Floriano, 19h30. Então, 2 domingos do mês, a gente está na congregação Domingo Martins, termina, eu tenho 10 minutos para chegar lá em Marechal Floriano, e Deus tem abençoado, o trabalho tem fluído ali para a glória do Senhor. Então, ore por nós, nos visite, será uma alegria receber vocês lá também. Amém? Glória a Deus. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo que está proposto, a gente meditar nessa noite, o Salmo de número 13. Salmos 13. Salmo de número 13 diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto?
Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Deus, obrigado pela tua palavra. Estamos, como sempre, na dependência total do Senhor, para que o Senhor ministre em nós aquilo que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. E nos encoraje a viver aquilo que aprendemos aqui para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tem que ficar nas mãos do meu Senhor, pois só Ele faz do seu fracasso vitória, da sua vida uma história mais feliz. Prometo que não vou cantar mais. Década de 70, meados de 70, Conjunto Novo Alvorecer. Geraldo era um adolescente nessa época, né? E nós cantávamos muito essa canção do Grupo Novo Alvorecer. E é uma canção belíssima, chamada A Máquina. E ela, então, nesse refrão, trata a respeito desse relacionamento com Deus, de inteira dependência, onde a gente aprende, de fato, a deixar nas mãos do Senhor, porque Ele faz do nosso fracasso vitória. E nessa noite eu quero tratar com os irmãos a respeito disso, elementos necessários para relacionar-se com Deus. Bem, Davi, que escreveu esse salmo, é uma oração, uma pequena oração poderosa, e Davi, ele começa essa oração num tom que nos leva a pensar e nos deixa instigados a descobrir qual seria o motivo da aflição de Davi. Possivelmente, problema familiar. Vamos lembrar que Davi tinha quase com rotina na vida dele de problema familiar. Isso começa lá em 1 Samuel 16, quando Samuel vai ali para ungir o futuro rei, e então o pai de Davi, Jessé, vai apresentar os seus filhos. Ele apresenta Eliabe, Abinadab, Samar, e mais outros lá, e Samuel pergunta, acabaram os seus meninos? E ele vai dizer assim, tem um menor, tem um que é pastor de ovelhas. E aí Samuel vai dizer, olha, chama esse cara para cá, e ninguém come nada até ele chegar. Então, a gente vê ali já um problema de esquecimento, né, de Davi entre os filhos de Jessé. Posteriormente, já nessa caminhada do reinado de Davi, a gente vai encontrá-lo também com problemas sérios com seu próprio sogro, Saul, onde Saul persegue Davi implacavelmente, tentando destruí-lo. Posteriormente, já rei de Israel, Davi, ele tem alguns problemas com os seus filhos. E a gente vai lembrar, por exemplo, daquela situação trágica, onde Amon vai cobiçar a própria irmã, filho de Davi, a irmã Tamar. Posteriormente, Abisalão, cheio de fúria, quer vingar a sua irmã e mata Amon. Lá na frente está Abisalão, filho de Davi, guerreando contra o pai, tentando tomar o seu reino. E esses problemas foram acontecendo ao longo da vida de Davi. Muitos problemas familiares. Talvez fosse também um problema do rei, do reino, considerando que muitos reinos guerreavam contra Davi. Muitas pessoas queriam de fato a morte de Davi. Especulações à parte, de fato, Davi estava passando por um problema sério, um problema trágico, algo grave, que o leva a orar ao Senhor e iniciar essa oração fazendo esses questionamentos. Quando nós olhamos isso, esse pano de fundo, em relação à vida, a nossa família, a igreja, e a gente vê uma igreja com 47 anos, e a gente fica pensando também a respeito dessas questões, de quantas lutas sofremos, ou quantas
situações que nós nos deparamos orando assim como Davi, com essa aflição inicial nessa oração, com esses questionamentos, por alguma luta também que tenhamos passado. E nessa oração, meus irmãos, Davi ele vai então nos ensinar, de fato, alguns elementos que são extremamente necessários no relacionamento com Deus, independente das circunstâncias que nós passamos. E o primeiro elemento que está nesse salmo, nos versículos 1 e 2, que Davi vai nos revelar aqui nessa palavra, é sinceridade. Observa os versículos 1 e 2 novamente. As perguntas que Davi diz para Deus, ele faz: até quando, Senhor? O Senhor se esqueceu de mim para sempre? O Senhor vai ficar escondendo de mim o rosto? Eu vou ficar relutando dentro da minha alma? Eu vou ter essa tristeza no coração cada dia? Até quando o inimigo vai se erguer contra mim? Vai ser assim? Observa que há uns questionamentos que, na primeira instância, parece que Davi estava sendo irreverente, insubordinado, mal educado com Deus. Muitas pessoas talvez olham para esses versículos e têm um exemplo negativo de Davi, como se ele estivesse brigando com Deus. Tão somente um homem que se relacionava com Deus, da dependência total do Senhor, Davi está sendo aqui simplesmente sincero. O elemento que Davi tem nesse relacionamento com Deus, em toda a sua vida, era de sinceridade. Ele estava dizendo para Deus, ele estava literalmente falando com Deus, aquilo que estava no seu coração. Ele não estava bem, ele estava aflito, ele estava com medo, ele estava inseguro, ele está perguntando para Deus se vai ser assim mesmo. Ou seja, é um homem que tem um coração sincero, é um homem que se relaciona com Deus exatamente nesse patamar da sinceridade. E Davi tinha essa característica dele no relacionamento com Deus. Ele era de fato um homem sincero. É por isso que no Salmo 139, lembrando da onisciência de Deus, que não dá para ter um relacionamento com Deus sem ter sinceridade no coração, ele vai também dizer: Senhor, Tu me conheces, ainda a palavra me nem chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece todas. Ou seja, não adianta ter uma máscara, não adianta ter um perfil, uma aparência para Deus com palavras belas. E olha que Davi tinha palavras belas. Quando a gente lê os salmos de Davi, os poemas que ele escreveu, os cânticos, que coisa linda! Palavras lindas. Davi tinha tudo de bom para verbalizar para Deus. Porém, ele tinha sinceridade também. Ele não conseguia simplesmente dizer assim: ó Senhor Deus, amantíssimo Senhor, Rei da terra. Ele estava aflito, meus irmãos. Ele estava sendo sincero com Deus. As perguntas de Davi, são perguntas sinceras, porque ele sabia que Deus conhecia o seu coração, Deus conhecia a sua mente, Deus conhecia os seus temores. Eu fico pensando a respeito disso, porque nós temos a tendência, como servos do Senhor, relacionar com Ele, terrivelmente pelas aparências. E nós nos esquecemos desse princípio básico da sinceridade, aonde de fato, como Davi diz no Salmo 139, antes mesmo, palavra, Deus já conhece, Deus sabe de fato o que está no nosso coração. Essa sinceridade precisa marcar o nosso relacionamento com Deus. Também Davi falando sobre isso, aí em 1 Crônica 29, 17, ele vai dizer assim: bem sei, meu Deus, que Tu provas os corações, e que da sinceridade Te agradas. Deus agrada da sinceridade. Deus agrada do relacionamento com Ele, que transmite sinceridade. Alguns anos atrás, uma irmã da igreja lá do bairro Universal, ela estava realizando o sonho de se tornar mãe novamente após alguns anos, a filha já com adolescente, e ela desejava ser mãe, e ela ficou grávida, e quase nos dias de ganhar o bebê, ela sofreu um aborto, perdeu a criança. Essa irmã sofreu muito, ela sofreu,
foi um tempo muito sombrio para ela e para a família dela e para a igreja que a ama. E passaram-se alguns meses, depois eles tentaram novamente, e essa irmã ficou grávida novamente. E fez todo o acompanhamento, todos os procedimentos médicos. Estava indo tudo bem. E ela teve o seu filho. E ele morreu. E essa irmã entrou em profundo desgosto, aflição, angústia. E ela chorava, e um dia eu lembro que visitando-a, ela compartilhou comigo essa dor, e ela disse: eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não consigo entender o porquê disso. Parece que Deus não me ama. E é uma serva do Senhor, piedosa. Mas a dor estava consumindo-a. E eu disse para ela: minha irmã, ore ao Senhor com sinceridade. Sabe, diga para Deus a sua dor, fala para Ele. E nós oramos, e ela fez uma confissão, e foi sincera com Deus. E Deus a abençoou, curando-a daquele sentimento, daquela dor. Meus irmãos amados, nosso relacionamento com Deus precisa partir desse princípio, desse elemento inicial de sinceridade. Assim como Davi fez, exatamente, colocando diante de Deus essas perguntas, os seus questionamentos, os seus temores. Nós passamos por muitas lutas, a igreja passa por muitas lutas. Eu imagino em 47 anos, quantas lutas, quantos momentos difíceis. E a gente precisa de ter sinceridade e dizer: Senhor, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Então faz um mover do Senhor. Né? A gente tem que fazer essa oração lá, uns anos atrás aí, quando o vendaval tirou todo o nosso telhado lá da igreja, e a gente sem recurso nenhum. E aí eu orei, falei: Senhor, a igreja é sua. Faz o que o Senhor quiser. O Senhor é o Deus de toda a provisão, e Deus proveu. Então, nessa noite, eu quero, primeiramente, lembrar você que o seu relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o Senhor, precisa ter esse elemento necessário de sinceridade. Se está com dor, se está sofrendo, se perdeu a esperança, se não está conseguindo crer, diga para Deus: Senhor, eu estou dessa forma. O próprio Davi ensina isso também no Salmo 40. Eu sou pobre, eu sou necessitado. Coloque de fato para o Senhor, com palavras sinceras, muito além de aparência, aquilo que você quer tratar com o Senhor, dependendo dEle, crendo nele. O relacionamento com Deus, necessário, precisa de ter sinceridade. Amém? Mas esse salmo continua nos ensinando, e tem pelo menos mais 3 elementos aqui, para a gente estar pensando um pouquinho nessa noite. E o segundo deles está no versículo 3, quando Davi vai orar ao Senhor e dizer para Deus o seguinte: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Observa que Davi está clamando a Deus que respondesse para ele, que atentasse para ele, ou voltasse o seu olhar para ele. E a expressão que ele usa no final da frase é: responde-me, Senhor, Deus meu. E eu acho interessante porque Davi, ele não está aqui evocando o Deus lá de Noé, de Abraão, de José, o Deus de Moisés, ou o Deus de Samuel. Davi, ele está, mesmo sofrendo, mesmo questionando Deus, mas o seu olhar, o seu foco está exatamente em Deus como Senhor da sua vida. Isso é muito importante no relacionamento com Deus. Relacionar-se com o Senhor, sabendo quem Ele é na nossa vida, mantendo o foco, de fato, em Deus, sabendo quem Ele é, o que Ele faz, a vontade dEle, a palavra dEle, reconhecendo de fato a soberania de Deus em nossa vida. E quando Davi está dizendo, Senhor, Deus meu, isso aponta para essa verdade, que esse homem se relacionava com Deus, sabendo que Deus era o Senhor da vida dele, que muito além dos seus patriarcas, Deus era o Deus da vida dele. Essa convicção, Davi tinha de tal forma, meus irmãos, se você for ler a sua Bíblia logo à frente, no capítulo 18, ele vai dizer o seguinte: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha,
a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Você tem alguma dúvida de que Davi sabia quem era Deus na vida dele? Olha a convicção desse homem. Ele está dizendo isso tudo no pronome pessoal. Eu te amo, ó Senhor, o Senhor é a força minha. A minha força não está no reino, não está nos seus exércitos, não está no seu poder, mas a sua força estava de fato em Deus. Ele reconhece que Deus era a sua rocha, o seu lugar seguro, para ele poder habitar. A sua cidade, aonde ele podia morar, era de fato Deus. Ele reconhece que nessa visão de que Deus era o Deus da vida dele, que esse Deus é o Deus libertador. Ele é o rochedo, é o lugar onde ele se esconde. Que esse Deus é o seu escudo, é a sua força, é a sua salvação, é o seu baluarte. Irmãos amados, eu acho isso interessantíssimo, porque o relacionamento com Deus precisa de fato nos despertar a entender e manter o foco e saber quem é Deus na nossa vida. Que esse Deus que opera com poder e força e majestade na vida do reverendo Arildo, na minha vida, na vida de outros, é o mesmo Deus que opera na sua vida. E a gente tem essa tendência humana, falha, né? De ficar assim fascinado com aquilo que Deus está fazendo lá na igreja do outro, lá na vida do outro, lá na família do outro, e esquece que esse Deus é o mesmo que nós servimos, é o Deus que nos ama, é o Deus que cuida de nós. Precisamos manter o foco de quem é Deus na nossa vida. Certamente, esse é um dos grandes desafios do relacionamento com Deus, saber quem Ele é na sua vida. E é importante a gente descobrir isso, e o primeiro ensinamento para você descobrir isso é você saber que é o próprio Senhor que se revela a você. E Ele se revela através da sua palavra. E a partir do momento que você vai estudando a palavra, vai conhecendo a palavra, Deus vai se revelando a você. Deus vai mostrando quem Ele é na sua vida, o que Ele quer fazer na sua vida. É preciso, de fato, assim como o autor de Hebreus escreve lá no capítulo 3, versículo 8, olhar para o Senhor Jesus, mantendo foco, sabendo que Ele de fato é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é preciso conhecer o Senhor diariamente. É por isso que a palavra de Deus nos instrui a conhecer, prosseguir conhecendo o Senhor. É por isso que o servo do Senhor, Jó, ele também vai posteriormente dizer que antes ele conhecia Deus de uma forma, agora não, ele contempla o Senhor. E através do sofrimento, de uma luta, ele aprendeu de fato a conhecer e saber quem era Deus na vida dele. Nessa noite eu quero também lembrá-los de que o relacionamento com Deus precisa de existir dessa forma, com esse elemento de conhecimento de quem Deus é na nossa vida. Precisamos saber disso, porque senão não tem como relacionar-se com o Senhor. Relacionar-se com um Deus que nós não conhecemos, que nós não buscamos o conhecimento da palavra, é praticamente impossível. Então, invista tempo nisso, invista tempo na leitura da palavra, invista tempo na oração, busca o Senhor, mantenha o foco, por mais que tenhamos lutas, adversidades, por mais que as coisas sejam difíceis, mas é preciso manter o foco em Deus. E dizer como Davi disse, Senhor, Deus meu, o Senhor, de fato, é o Senhor da minha vida. O Senhor é aquele que manda, o Senhor é aquele que governa, o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, o Senhor é aquele que está no controle, o Senhor é aquele que direciona. E esse relacionamento precisa ser nesse patamar também de dependência do Senhor, para que Ele, de fato, seja o Deus da sua vida. Ele é o próprio Senhor que se revela a você pela sua graça, através da sua palavra. Então, o relacionamento com Deus, além de sinceridade, assim como Davi ora nessa oração, é preciso, de fato, manter o foco e saber quem é Deus em nossa vida. E o Salmo continua nos ensinando
E posteriormente, agora no versículo 5, Davi traz um outro elemento nessa oração, que também é extremamente necessário para relacionar-se com Deus. Leia comigo. E ele vai dizer o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Sabe qual é o elemento aqui que Davi traz? Confiança plena. Ou seja, ele está dizendo para Deus o seguinte: olha, eu não sei quanto aos outros, eu não sei quanto à minha família, eu não sei quanto ao meu exército, eu não sei quantas pessoas que estão lá fora, mas no tocante a mim, quanto a mim, eu confio na tua graça. Ou seja, a minha confiança plena não está nas circunstâncias. A minha confiança plena também não está nos meus bens materiais. A minha confiança plena não está também no meu exército, no meu reino. Mas a minha confiança está na tua graça. Ele vai dizer isso para Deus, convicto de que o seu relacionamento com Deus dependia dessa confiança plena, não nos seus méritos, não nos seus bens, mas na graça do Senhor. Isso era algo tão tremendo, que ele vai dizer para Deus logo na sequência do versículo: regozije-se o meu coração na tua salvação. Essa graça do Senhor dispensada a nós, essa maravilhosa graça que cantamos aqui há pouco, ela precisa de fato nos tocar a entender que confiamos no Senhor plenamente, porque a graça dele se manifesta a nós. É óbvio que existe um abismo muito grande, né, entre a teoria e a prática. Todos nós sabemos que devemos e podemos confiar plenamente no Senhor. Mas a pergunta é: temos feito isso? E é uma história muito interessante que fala de um malabarista, né, em 2 prédios muito altos da cidade. Ele estende uma corda bamba e ali então, com um carrinho de mão, ele transporta alguns materiais de um prédio para outro. E havia um grande público lá embaixo assistindo aquilo. E ele então carregou uma geladeira para lá, para cá, e carregou alguns sacos de cimento. E as pessoas aplaudiam exaustivamente aquele homem. E aí então ele olha lá para baixo e pergunta assim: ei, qual de vocês acreditam e confiam que se eu colocar um homem dentro desse carrinho, eu transporto ele para lá e para cá? Todo mundo levantou a mão. Claro, eles estão vendo isso acontecer. Mas quando o homem perguntou: qual de vocês quer entrar no carrinho? Ninguém quis. Às vezes a gente faz isso com Deus, reverendo. A gente confia plenamente no Senhor até sermos provados quanto a isso. E a gente fica nesse relacionamento de vai e vem, onde nós de fato cremos no Senhor, conhecemos a sua graça, conhecemos que Ele é o Deus poderoso, onipotente. Mas a gente fica nesse negócio da entrega, né, total, da confiança plena. A gente não consegue fazer isso. Isso é lamentável. Isso é algo danoso ao relacionamento com Deus. É por isso que o próprio Davi vai dizer lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Essa confiança plena, ela vai muito além de uma teoria. Você quer ver uma coisa assim que nós fazemos muito, e isso é algo interessante, né? Porque se alguém fala assim: olha, eu vou fazer uma cirurgia, amanhã o médico falou que é uma cirurgia grave, mas séria, mas ela, né, não tem tanto perigo assim e tal, a gente vai confiado lá no médico, né, na equipe médica, nos procedimentos. Ainda há uma esperança, né? Mas quando alguém fala assim: olha, essa situação só Deus é que pode fazer um milagre, as pessoas entram em desespero. Não é interessante isso? Porque se é só Deus que pode fazer, glória a Deus então. Mas a via de regra, a gente não age assim. A gente entra em desespero. Há uma tendência humana de desespero, de dizer que só Deus agora é que pode resolver essa situação. Porque a confiança plena, ela não existe na prática. E eu não estou falando de uma confiança plena, torno a repetir,
de fato nas circunstâncias, nos nossos méritos, nas coisas que temos, que possuímos, mas é uma confiança plena na graça do Senhor, de saber que Ele está no controle, de saber que de fato Ele é o Senhor, que nada é impossível para Ele. É preciso de fato praticar diariamente Efésios 3:20, saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. A confiança está de fato na palavra do Senhor, naquilo que Ele faz em nossas vidas. Davi é esse homem que não era perfeito, que teve muitas lutas, muitas dificuldades, e nesse momento difícil que ele está passando, ele está exatamente dizendo isso para Deus: Senhor, quanto a mim, o que eu vou fazer é isso, eu vou confiar na Tua graça, eu vou deixar o meu coração feliz, eu vou regozijar no Senhor, porque a salvação do Senhor já aconteceu. Então, eu preciso simplesmente confiar no Senhor. Então, nessa noite, meus irmãos, também quero desafiá-los a entender isso, para que essa prática da confiança plena seja uma prática real na sua vida, na sua família, na vida da igreja. Saber que a igreja, de fato, não está condicionada às circunstâncias, mas tão somente à graça do Senhor. E essa confiança plena precisa de prevalecer até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. E nesse andar, nesse caminhar, que seja de mais um ano, mais 47, que a igreja continue firme no Senhor, confiando plenamente no Senhor, na sua graça, dependendo exclusivamente da graça do Senhor, para a glória dele mesmo. Amém? Mas por fim, meus amados irmãos, o salmista nos traz aí um último elemento nessa pequena oração. Além da sinceridade, além de manter o foco, saber que Deus é o Senhor, além dessa confiança plena em Deus, Davi nos ensina mais um elemento, aí no versículo 6, leia, diz assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, parece até outro homem orando, né? Começou lá questionando e tal, mesmo sendo sincero. Agora é como se de fato ele chutasse o balde, literalmente. Olhasse para toda a sua história, todas as suas perdas, todas as suas lutas, todas as questões que ele passou de adversidade, e relacionasse isso numa coluna. E de outro lado ele relacionasse de fato as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, o gerir de Deus na vida dele. Lembrar que ele era aquele pastor de ovelhas, o menor da casa do pai dele, que estava sendo esquecido de ser apresentado pelo próprio pai. E Deus o chamou para o reinado, Deus o chamou para um relacionamento com ele. E agora então ele lembra de tudo isso, e talvez ele fazendo um paralelo, ele vai dizer o seguinte: olha, quer saber uma coisa? Eu vou cantar ao Senhor, porque Deus tem feito muito bem. Esse elemento é gratidão, meus irmãos. Não é possível relacionar-se com Deus sem ter gratidão no coração. E essa história da gratidão é algo também assim, desafiador, porque nós temos assim, uma tendência humana de todos refutar a ingratidão. Ninguém gosta de ingratidão, não é verdade? Mesmo que você não faça nada almejando mérito ou reconhecimento, mas quando as pessoas se manifestam de forma ingrata, é algo difícil, difícil, né, de lidar. Só que ao mesmo tempo que nós refutamos a ingratidão, nós somos ingratos. Então a ingratidão é a coisa mais odiada e ao mesmo tempo mais praticada, porque as pessoas têm essa tendência de serem ingratas. E se nós não suportamos a ingratidão, se nós valorizamos a gratidão, Deus se agrada da gratidão. O relacionamento com o Senhor, ele é também pautado em gratidão.
E é por isso que nós vamos encontrar Paulo falando lá em Tessalonicenses, capítulo 5, 18, em tudo dai graças, não porque vocês são educados, em tudo dai graças, não porque vocês são pessoas que sabem reconhecer, em tudo dai graças, simplesmente porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, gratidão é a vontade de Deus, que precisa ser praticada no nosso relacionamento com o Senhor. É isso que Davi está dizendo. Senhor, eu vou cantar ao Senhor, porque na verdade o Senhor tem feito muito bem. Eu sou grato ao Senhor por todas as coisas. Tudo isso que o Senhor tem proporcionado, todo o realizar do Senhor na minha vida, na família, no reino, na igreja. Tudo isso que Deus tem feito ao longo da história dessa igreja de 47 anos, é motivo de cantar ao Senhor, porque o Senhor tem feito muito bem. E é importante porque, conforme falei antes, a gente tem essa tendência maligna da ingratidão, né, e nós nos habituamos a reclamar, e a reclamação, de fato, é uma expressão de ingratidão. A gente vai ver Deus furioso com o seu povo, por muitas e muitas vezes que esse povo foi extremamente ingrato com Deus. Lembra lá quando o povo sai do Egito? No primeiro movimento que Deus levanta Faraó para voltar, para perseguir o povo, era um propósito de Deus, e o povo começa a reclamar: Senhor, por acaso faltou sepulcro lá no Egito, para a gente morrer por lá mesmo? Povo ingrato. Há uma história real, o reverendo Geraldo conheceu lá em Minas, né? Meu tio e meu sogro, e meu tio é um homem muito simples, e o meu sogro também. E meu sogro, comentando com meu tio, né, e começou então a listar algumas enfermidades. Irmãos, ele contou pelo menos 20 enfermidades. Eu tenho artrite, gastrite, bronquite, e foi. E aí, quando ele terminou de relacionar aquele monte de doença, meu tio falou assim: João, o cara, para aguentar esse monte de doença, tem que ter muita saúde, senão ele morre. Sabe o que ele quis dizer? Cara, para de reclamar. Você reclama demais. Você está cheio de saúde, senão já tinha morrido. Então, essa tendência de reclamação é algo terrível. E isso aponta, de fato, para um relacionamento sem gratidão. Mas Deus, Ele se apraz na nossa gratidão. É a vontade dEle. Então, cantar ao Senhor, mesmo reconhecendo todas as lutas, mas também reconhecendo que no fechamento, no balancete, na totalização, o resultado é fantástico, é maravilhoso, porque Deus tem feito muito bem. Deus tem feito muito bem a minha vida, a minha família. Deus tem feito muito bem a vida da igreja. E então eu preciso, de fato, manifestar um relacionamento onde a gratidão seja um elemento visível, para que as pessoas olhem e vejam, de fato, quanto somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele não fez, né, pela vontade dEle tão somente revelada a nós no nosso dia a dia. Irmãos amados, concluindo essa palavra dessa noite, Davi, todos conhecem a história desse homem, embora teve muitas lutas, ele é um homem posteriormente reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, não porque ele não pecava, mas porque ele era foi um homem que se relacionou com Deus. Foi um homem que simplesmente entendia que esse relacionamento com Deus demandava dessas atitudes, aonde ele precisava de ter um coração sincero, muito mais do que as suas belas palavras, mas ele precisava, com liberdade, com intimidade com o Senhor, rasgar o seu coração diante de Deus e dizer aquilo que estava afligindo ao Senhor, e colocar para Deus os seus temores. Mas Deus já sabe, é verdade, mas nós temos o privilégio de orar ao Senhor. Isso foi dado pelo próprio Senhor, a gente poder bater, sabe, gritar, chorar aos pés do Senhor. Então, aproveite desse privilégio que Deus te deu para relacionar-se com Ele com sinceridade. Teremos momentos que, de fato, temos a tendência de perder o foco.
Talvez as circunstâncias nos cegam, tiram de nós toda a perspectiva. A gente não consegue visualizar a ação de Deus. E esquecemos de fato de quem Deus é na nossa vida. Que Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que de fato te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É aquele que renasceu você, através de um novo nascimento. É aquele que de fato te justificou. Está presente na sua vida até a consumação dos séculos. Mantenha o foco e saiba quem Deus é na sua vida. Confie plenamente. Por mais que a gente tenha essa tendência terrível de confiar desconfiando, mas confie plenamente, se entregue de fato, entre no carrinho que está sendo conduzido por Deus, porque Deus de fato tem o controle de todas as coisas. E em nome de Jesus, sejamos gratos ao Senhor, porque de fato o Senhor tem nos feito muito bem. Amém? Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja. Mais uma vez parabenizo a igreja, agradeço ao reverendo Arildo, reverendo Geraldo, ao conselho, pelo convite. Deus abençoe a igreja.